Foi de uma forma bastante sensata, né? Tivemos uma reunião onde participou o Edinho, o Fleury e o Petralha, e entendemos de comum acordo que era o momento, né, de interromper o trabalho. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, né? Agradeço o apoio do torcedor, porque, evidente, a paciência do torcedor ela tem limite, né? E é evidente que nos últimos jogos esse limite estava muito baixo já, mas durante os jogos o apoio da torcida à equipe foi muito grande, né? Então é uma coisa que eu vou levar no meu coração e um exemplo, né, que eu acho que tem que ser seguido. Agora, infelizmente, os resultados, os números dos nossos jogos foram muito ruins, né? Muito ruins, e eu acredito a isso aí, esses números, esses resultados, muito mais por uma sequência de infelicidade que nós tivemos aqui, do que de algum erro, ou de algum culpado, ou de tentar fazer um caminho de volta, o que é que eu faria diferente. Não, eu dou exemplos aí de equipes como o Flamengo, que começaram muito bem o campeonato, dou exemplos de equipes como o Fluminense, que há pouco tempo foi vice-campeão da Libertadores, e no momento que você perdeu 2, 3 jogadores, essas equipes caíram de produção e não se recuperaram ainda. Então você imagine o Atlético, né, que há mais de um mês, né, e isso aí, quando a gente fala um mês, são 8 jogos, você vem atuando sem poder contar com sua força máxima. São jogadores como o Júlio César, que seria titular, são jogadores como o Joãozinho, que seria titular, são jogadores como o Netinho, que seriam titulares, né? São jogadores que infelizmente, a regularização por conta dessa janela internacional acabou demorando, como o Fernando, que apenas trabalhei com ele, né, em treinamento, e sei que no momento que tiver à disposição vai ajudar bastante o Atlético. Então você tira 5, 6 jogadores de um elenco, tá certo? Esse elenco ele fica fragilizado, né? Esse elenco ele não fica tão competitivo quanto nós gostaríamos. Então eu lamento profundamente uma coisa que eu tinha colocado para o Petralha, né, que foi colocar no papel a escalação que eu considerava ideal do Atlético, a escalação que eu considerava titular, a escalação que eu considerava que tem uma condição de brigar por algo mais na competição. Infelizmente, em 75 dias eu nunca pude levar ela a campo. Todos conhecem a política do Atlético, e eu não vou questionar a política do Atlético, porque o Atlético é um clube que nos últimos 10, 15 anos, né, vem conseguindo resultados expressivos dentro de campo, sendo campeão brasileiro, vice-brasileiro, vice da Libertadores, tem toda uma estrutura. Então acho que o profissional, quando vem para cá, né, mais ou menos sabe como é que funciona. E eu acho que eu peguei um pouco de uma situação aonde eu gostaria que ela tivesse sido diferente, né? Porque algumas contratações que foram feitas durante a temporada não funcionaram, né? E com isso eu não tive nenhum dos jogadores que eu gostaria de poder contar com eles aqui como reforços, e que hoje são jogadores que foram contratados por outras equipes da Série A e que vêm fazendo gols, acabou não encaixando, né? Então o que eu procurei fazer foi fazer o meu trabalho da melhor forma possível com o elenco que a gente tem à disposição, tá certo? Volto a frisar, infelizmente, né, tivemos a infelicidade de perder peças importantes, né? Não houve de imediata reposição dessas peças. O tempo foi passando, jogos quarta, domingo, e aí você fica com o elenco realmente mais fragilizado. Olha, em relação à saída de jogadores, né, nunca é bom, né, você ter esse tipo de situação no início de um trabalho, né? Então, alguns jogadores, que não foram poucos, que deixaram a equipe do Atlético, né? Eu tenho certeza que se eles tivessem saído antes da minha chegada, né, a gente teria uma condição melhor em relação ao elenco. Mas, realmente, a cada semana eu fui perdendo alguns jogadores, né, e além de perder jogadores pela saída deles, também, volto a frisar, com jogadores dentro do departamento médico, então você acaba realmente ficando com um elenco reduzido, e nós estamos disputando o campeonato mais difícil do planeta. Qualquer outro campeonato no mundo, inglês, italiano, espanhol,
você tem 3 equipes que brigam pelo título. Sempre o título pode trocar de mãos, mas nunca passa de um leque desse. No Brasil, não. No Brasil, você tem 20 equipes, tá certo? Aonde 18 equipes, aonde 16 equipes, a mesma chance que tem de chegar no Libertadores tem de ser rebaixado. Então, é um campeonato difícil, você precisa realmente estar com um elenco bem competitivo. O Atlético, volta a frisar, tem esse elenco, desde que todos estejam à disposição. Eu sempre tive um relacionamento muito aberto com os jogadores, sempre o que tinha de ser falado era falado olho no olho, e futebol ele exige cobrança, né? Então, na hora que os resultados não vêm da forma que nós gostaríamos, então a cobrança ela também tem que ser um pouco maior, né? Então, isso aí é uma coisa natural. Agora, em relação a jogador não estar empenhado, eu acho difícil. Eu acho difícil pelo seguinte, pode ter faltado no Atlético, em alguns momentos, uma felicidade, uma competência maior. Mas a equipe vem correndo, né? O que a equipe correu diante do Botafogo, o que a equipe correu diante do Vitória, o que correu diante do Cruzeiro, se fosse uma equipe que tivesse, até uma expressão chata no futebol, mas se tivesse com panela, né? Eles não correriam dessa forma. Agora, eu acho que contra fatos não há argumento, né? O Atlético ele tem, dentro da competição, uma das 6 melhores defesas do campeonato e, infelizmente, nós temos o pior ataque do campeonato. E por que nós temos o pior ataque do campeonato? Que é exatamente o setor onde nós ficamos mais fragilizados com saída de jogadores, né? Com a saída do Marcelo, que era o artilheiro, né? Com o Netinho, com o Joãozinho e com o Júlio César no departamento médico. Qualquer equipe do Brasil, né? E está aí exemplos de Flamengo, de Fluminense, né? Que vinham fazendo campanhas muito boas, perdeu 2, 3 peças, caíram de produção e ainda não se recuperaram. Tem condição de se recuperar, mas ainda não recuperou. Então isso aconteceu com o Atlético. Nós perdemos peças importantes, né? E infelizmente dentro do próprio elenco, dentro de todas as oportunidades que nós demos, porque uma coisa nenhum jogador pode falar, né? Todos tiveram oportunidade comigo, todos tiveram oportunidade, seja de entrar como titular, seja de entrar no decorrer do jogo, mas infelizmente não encaixou o ataque, né? E a gente criava oportunidade, né? Todos os jogos tinham a oportunidade de fazer os gols, mas é o que eu falo, são 3 jogadores que na teoria seriam titulares e que eu não posso contar com eles, não pude contar com eles. Então, a bem da verdade é que em 75 dias de trabalho, eu nunca pude levar a campo a equipe que eu considerava titular, a equipe que quando nós colocamos ela no papel e em reuniões internas, eu falei, com essa equipe aqui a gente tem uma condição de fazer um campeonato muito bonito. Infelizmente, não consegui levar essa equipe a campo por problemas de força maior, de lesão, enfim, a própria regularização. E futebol vive de resultado e os resultados nossos aqui não foram satisfatórios nem para o torcedor, nem muito menos para mim. Isso aí é tranquilo e eu acho que não existe ninguém perfeito, né? Agora, atitudes positivas acho que tem que ser louvável, né? O que é acertado com o Petralha não precisa assinar no papel, né? E comigo da mesma forma também. Então não houve nenhum problema, tudo que foi combinado nem saiu caro, nem saiu barato. Saiu justo porque já tinha sido acordado. Ó, futuro, rapaz, o meu futuro ele começou a ser traçado, eu acho que há 10 dias atrás, né? Onde, infelizmente, os resultados não vinham ocorrendo. E da mesma forma que você tem ali as notícias, né, correm de uma possível demissão, as outras equipes que acompanham o seu trabalho também têm interesse. Então, eu vou aguardar em São Paulo, tá certo? Mas talvez, muito possivelmente, até o próximo final de semana eu já devo estar aí nesse campeonato de novo. Primeira divisão? Primeira divisão. É o Náutico? Não, o Náutico não. O Náutico está iniciando, o Pintado está iniciando um trabalho lá, tá certo? Não tive nenhum contato com ninguém do Náutico. Tive contato com outras 2 equipes, mas eu não converso com a equipe que tem treinador. No momento que não tiver treinador, aí a gente pode dar